para de passar vergonha na Fórmula 1. E acho que uma venda para Andretti é a única solução para estancar essa patifaria que é a equipe na Fórmula 1. Esse é o assunto do GP às 10 de hoje. Fala galera, Daniel Balsa por aqui, e antes da gente falar sobre a Alpine, sobre a vergonha que é essa equipe na Fórmula 1, já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, seguir o Grande Prêmio nas redes sociais e continuar contribuindo para que a palavra do automobilismo seja levada a todos os cantos pelo Grande Prêmio. Mas vamos lá, por que a Alpine não para de passar vergonha na Fórmula 1? Eu acho, primeiro de tudo, a Alpine é um braço automobilístico da Renault. A Renault, o grupo Renault é um dos maiores grupos do ramo do automóvel no mundo. O grupo Renault tem como sócio o governo francês. Assim, a gente está falando de um dos maiores PIBs do mundo sendo sócio da operação. Então, quando a gente fala em parte governamental, a gente não está falando somente em ganhar corrida na Fórmula 1, tá? A gente está falando em algo muito mais amplo, em levar um produto francês mundo afora, certo? Eu fico imaginando se um dia, sei lá, se cria novamente a Gurgel, o governo brasileiro injeta grana lá, se cria uma equipe de Fórmula 1, para mim seria inconcebível que essa equipe de Fórmula 1, que tudo que se produzisse naquela equipe não tivesse ligações com o Brasil. É óbvio que, enfim, isso é um cenário hipotético, mas no caso da Renault, já uma empresa estabilizada, uma empresa que, gente, vocês vão me desculpar, o Bruno Famin vem dizer que é muito melhor você deixar de gastar 130 milhões de euros, dólares, e passar a gastar 17 milhões para ter motores, para comprar motor. É óbvio que na ponta do lápis isso faz dinheiro. Para mim faz uma diferença enorme. Mas será que para uma Renault faz diferença? Será que para um governo francês isso faz diferença? Será que para um governo francês 130 milhões não é um investimento para levar um produto francês, um motor francês de uma equipe francesa, também de propriedade do governo francês, sendo nomeado, sendo divulgado mundo afora? Será que é isso mesmo? Será que essa mudança, na verdade, não ratifica a incompetência de quem vinha gerindo o negócio, o automobilismo dentro da Renault? Para mim é a única explicação, né? Quando a gente vai lá atrás, enfim, agora entrou o Oliver Oakes, né, como novo chefe de equipe. Lá atrás mandaram embora o Schaffnauer, Otmar Schaffnauer, que era o chefe de equipe que perdeu Alonso e Piastri, né? E aí fizeram uma limpa danada. Entrou o Bruno Famin, que era o responsável pelos motores do pior motor da Fórmula 1, então ele caiu para cima, inclusive, né? E agora, enfim, uma nova mudança, e trouxeram um Briatore. E aí, por que eu acho que a Alpine precisa, a Renault precisa vender a equipe? Seria uma vergonha tremenda, digamos, uma equipe do governo francês, uma equipe Renault com motor Mercedes. É óbvio que muitas vezes a gente vai ver uma ocasião ou outra que vai poder fazer, que, enfim, pode fazer sentido, pode ser uma negociação e tudo mais. Mas você imagina que hoje a Red Bull, uma marca de energéticos, tem um motor próprio e a marca de automóvel vai comprar um motor. Isso é muito vergonhoso, né? Eu não vou nem entrar no mérito do desempenho em pista, né? Porque realmente a Alpine, desde que comprou lá do Grupo Genie, quando fez Lotus e tudo mais, voltou a ser, a equipe voltou a ser da Renault de fato. A gente, como a gente pode dizer, não, tinha, óbvio, o propósito de assim, vamos ganhar, vamos brigar por título, brigar por vitória, mas é um propósito que nunca veio, né? Enfim, veio a Bittebu, o Eric Bouillon, uma série de pessoas passaram por ali e
Parece, digamos que assim, que a Renault começa o ano com 3 bananas, termina com 3 maçãs, no outro ano vai com 3 melões, mas não muda, tá ali, sempre andando em círculos. Trouxe o Briatore para deixar as coisas em ordem, e aí a gente tem que falar, por mais que é uma pessoa que tem um caráter que eu jamais, como pessoa, gostaria de ter amigos, familiares por perto com o mesmo caráter que o Briatore, é sim um cara que entende do riscado, entende da Fórmula 1 e a tendência é que a casa fique em ordem. Mas a casa, para mim, a casa nunca estará em ordem se o motor não for Renault. Entendeu? Tipo, cara, o governo francês, de novo, um dos maiores PIBs, gente, vê o seu produto para ser, digamos, divulgado no mundo afora, sendo empurrado por uma marca alemã, sabe? E aí, nessa semana, saiu a notícia, né, do jornalista Joey Savard, que a Cadillac negocia a compra da propriedade intelectual dos motores Renault, os motores que a Renault vai abandonar, né? O projeto que começou e, enfim, vai abandonar, porque a Cadillac quer informações para fazer o seu motor, o qual ele tem, a marca de luxo da GM tem o planejamento de colocar em prática para estar na Fórmula 1 em 2028, lembrando que há uma parceria entre Cadillac e Andretti. Simples, Briatore, põe a casa em ordem e consiga um bom preço com o Michael Andretti. Nem vai precisar vender a estrutura em Viry ou Enston, né, já que a Alpine, a Renault, a empresa como um todo, segue no EC, tem outras e outras operações por aí. Vende a vaga na Fórmula 1. É nítido e claro que a postura da Fórmula 1 é manter 10 equipes como, entre aspas, 10 franquias. Não pretende estender isso aí. A Fórmula 1 barrou a entrada da Andretti com a Cadillac, lembrando que a GM, dessas grandes montadoras, desses grandes grupos, é a única que nunca esteve na Fórmula 1 e a Fórmula 1 falou não, obrigado. Porque o negócio ali é bem rentável. Aí você vai me falar, mas para a Alpine, para a Renault, é rentável ter empresa na Fórmula 1. Sim, é muito rentável, ainda mais agora com teto de gastos. O que se entra de patrocinador é muito maior do que o valor que se gasta. Mas, gente, isso é muito pouco para uma empresa de um governo francês, de uma das maiores economias do mundo. É uma vergonha. É uma vergonha o jeito que perdeu o Alonso, é uma vergonha o jeito que perdeu o Piastri, é uma vergonha não conseguir contratar os pilotos que ela queria. O Briatore disse, a gente queria o Sainz. O Briatore disse que negociou com o Adrian Newey, né? E é óbvio que, enfim, não é que perdeu para uma categoria fundo de quintal, não é enfim, perdeu para outra categoria, porque o Fórmula 1 no automobilismo eu não consigo nem colocar aqui no vídeo, tá lá no topo e o resto vem abaixo aí. Não vou entrar no mérito competitividade, mas vou entrar no negócio. É muito pouco a Renault pensar, como disse o Luca de Mel, que não é idiota de querer vender a equipe, porque a equipe dá lucro, mas meu amigo, pelo amor de Deus, olha a vergonha que vai ser a Renault correndo com um motor que não é dela. Isso é inadmissível e diria o outro apresentador, isso é uma vergonha. E aí, você concorda comigo? É ou não é uma vergonha a Alpine na Fórmula 1? É ou não é a maior das vergonhas uma equipe da Renault correndo com outro motor ou não? E aí, o que você acha? Você acha que o lucro vale a pena então a Renault continuar, mesmo como equipe na Fórmula 1, a Renault que já como montadora de sucesso chegou a deixar a Fórmula 1 em alguns períodos, né? Tem 12 títulos a Renault aí com motores empurrando carros campeões. E aí, o que você achou? Já deixa o seu like, comente e compartilhe esse vídeo. Beleza, galera? Forte abraço e até mais.